Boa noite, meu nome é Ana Luísa Moraio de César e vou falar sobre a RDC 67, anexo 2, boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Meu grupo é formado por Fábio Fialho Meneguesso, Isabel Fernandes, Laura Aparecida Lopes, além de mim. O objetivo desse trabalho é apresentar requisitos mínimos para a manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Então, para começar falando sobre isso, a definição de substâncias de baixo índice terapêutico são aquelas em que apresentam estreita margem de segurança, ou seja, em que a dose terapêutica é próxima da dose tóxica, conforme podemos analisar observando o gráfico, né? Nesse slide, podemos ver as substâncias de baixo índice terapêutico, sendo algumas mais famosas, como minoxidil, clonidina e digoxina. Então, diante do que foi exposto, até então, temos algumas condições para a manipulação das substâncias de baixo índice terapêutico, sendo elas a observância aos padrões técnicos mínimos referentes às boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico, em complementação aos requisitos do regulamento técnico e anexo 1. B. Dispensação acompanhada pela bula simplificada, contendo os padrões mínimos de informações ao paciente, disposto no anexo 8 dessa resolução. E C, dispensação mediante atenção farmacêutica. Principais procedimentos operacionais para substâncias de baixo índice terapêutico. A manipulação dessas substâncias somente poderá ser iniciada após a aprovação da vigilância sanitária local. As farmácias devem apresentar comprovação da formulação para os produtos sólidos manipulados quando da utilização de cada substância de baixo índice terapêutico, por meio do perfil de dissolução. Os recipientes devem ser padronizados de acordo com a compatibilidade das formulações descritas em compêndios oficiais, farmacopeias, publicações científicas indexadas. A farmácia deve fixar uma identificação especial na rotulagem das matérias-primas no momento do recebimento, alertando de que se trata de substâncias de baixo índice terapêutico. A aquisição de matéria-prima deve ser de fornecedor qualificado. Deve-se informar por meio de identificação especial na rotulagem de que a matéria-prima é de baixo índice terapêutico. O armazenamento das substâncias deve ser em um local distinto e restrito. Deve haver uma dupla checagem na pesagem. Deve sempre utilizar a menor cápsula possível. Deve haver uma dupla checagem tanto na diluição quanto na diluição geométrica. Deve-se analisar o teor de cada diluído. Deve-se fazer uma análise do teor das cápsulas. Deve sempre manter arquivadas as análises. E deve-se também fazer o monitoramento pelo estabelecimento, de forma a ser analisadas, no mínimo, uma amostra a cada 3 meses de formulação, contendo as substâncias de baixo índice terapêutico. Bom, eu me chamo Fábio Fialho Meneguesso e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Nós vamos começar a falar agora sobre a análise crítica, que fizemos em relação ao anexo 2. E, para exemplificar, nós escolhemos 3 artigos, a qual nós analisamos para fazer a nossa análise. Então, o primeiro artigo é a avaliação dos processos de mistura de pós em farmácias magistrais, utilizando planejamento fatorial, no caso da clonidina. O segundo artigo é o estudo da qualidade de comprimidos e cápsulas contendo aminofilina. E o terceiro é a avaliação da qualidade físico-química de cápsulas manipuladas de carbamazepina. Então, no artigo 1, que fala da avaliação dos processos de mistura de pós de farmácias magistrais utilizando planejamento fatorial, o caso da clonidina, nós temos que a cloridrato de clonidina, ele é um A2-adrenérgico que reduz a pressão sanguínea e retarda a estimulação cardíaca simpaticomimética.
é uma substância de baixo índice terapêutico, né, que possui alta potência. Então, pode ser preparada em farmácias magistrais, seguindo-se rigorosos critérios de boas práticas de manipulação e estipulados pela Anvisa. O controle surgiu em razão de diversos acidentes, possivelmente associados ao uso do cloridrato de clonidina manipulado. Então, o objetivo desse artigo, né, foi avaliar o processo de mistura desses pós na manipulação magistral da clonidina, buscando segurança e reprodutibilidade no referido processo. Para tanto, foram produzidas 60 cápsulas de cada lote, né, seguindo o planejamento fatorial de 2 elevado à terça. Foram estabelecidas as seguintes variáveis de entrada. Então, processo de mistura, diluição geométrica e misturador no Mixer Plus, o tamanho do invólucro gelatinoso, né, número 3 e 2, e a concentração do fármaco, 0,1 e 0,2 miligramas. A variável resposta para o planejamento foi o teor do fármaco nas cápsulas. Então, além disso, foram verificados também outros parâmetros de qualidade, como o peso, né, como o peso médio e a uniformidade do conteúdo. Como resultados, tivemos que as cápsulas obtidas encontraram-se dentro dos limites especificados pelos compêndios oficiais. Que apesar do processo de obtenção das cápsulas ser crítico, é possível obter produtos com qualidade e segurança comprovada. Artigo 2 se trata sobre estudos da qualidade de comprimidos e cápsula contendo aminofilina. A teofilina é utilizada no tratamento da asma e sua preparação para fins terapêuticos é a aminofilina. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pelo comprometimento das vias aéreas inferiores. A aminofilina é um complexo de teofilina e etilenodiamina, sendo que a etilenodiamina confere um aumento na solubilidade aquosa da teofilina. A aminofilina é frequentemente manipulada em farmácia na forma de cápsula, mesmo sendo um medicamento de baixo índice terapêutico. Os testes de controle de qualidade foram conduzidos segundo a farmacopeia brasileira vigente 9, para identificação, determinação de peso, dureza, friabilidade, desintegração, uniformidade de doses unitárias, dissolução e doseamento de teofilina e de etilenodiamina. Como na tabela 1 estão representados a amostra, fabricante, tipo de medicamento, doses de aminofilina e formulação apresentadas, como por exemplo na amostra 1, no laboratório A, o tipo de medicamento é comprimido, 100 mg aminofilina por comprimido, com a sua formulação amido, fosfato de sódio de básico, cacau em pó, ácido esteáricos, talco e água. Na tabela 3, teor de teofilina das amostras avaliadas, como por exemplo, na amostra 1, dose rotulado, 100 mg de aminofilina por comprimido. Teor de teofilina, 85,80 mg por comprimido, com 85,80%. Os medicamentos similares e manipulados mostraram-se sem o menor controle da liberação, cedência do fármaco comparado ao medicamento referência. Os resultados demonstram que, apesar da exigência da Anvisa quanto à obrigatoriedade do teste de perfil de dissolução, os produtos manipulados encontram-se com resultados insatisfatórios e duvidosos quanto à legitimidade da execução de tal teste pela farmácia fabricante. Os resultados. Os medicamentos similares e manipulados mostraram-se sem o menor controle da liberação, cedência do fármaco, comparado ao medicamento referência, como, por exemplo, aqui está representando duas amostras. Como primeira amostra, em amostra 2, com o tempo de 5 minutos em 6 amostras, com a soma de 20, desvio padrão relativo com 13,6%. Os resultados demonstram
que, apesar da exigência da Anvisa quanto à obrigatoriedade do teste de perfil de dissolução, os produtos manipulados encontram-se com resultado insatisfatório e duvidosos quanto à legitimidade da execução de tal teste pela farmácia fabricante. Bom, sou o Fábio, voltei para falar do artigo 3, que é a avaliação da qualidade físico-química de cápsulas manipuladas de carbamazepina. Então, os produtos à base da carbamazepina são utilizados na terapêutica como anticonvulsivante, na neuralgia do trigêmeo, distúrbio bipolar e tratamento de psicoses, entre outros males. A avaliação da qualidade de 3 formulações farmacêuticas, A, B e C, de 2 farmácias diferentes, obtidas por processo magistral, foi o tema desse artigo. Então, eles fizeram os testes da identificação do fármaco, peso médio e perfil da dissolução, eficiência da dissolução, né, das cápsulas contendo carbamazepina de 200 mg. Então, os testes de identificação demonstraram resultados positivos através da presença da fluorescência azul e a produção de cor laranja avermelhado, confirmando, né, a autenticidade da carbamazepina, com absorção máxima de 290 nanômetros no gráfico B e a curva de calibração. Né? Então, aqui nos gráficos nós temos o espectro de absorção A, aqui, e a curva de calibração do carbamazepina no B, empregando-se o padrão secundário de pureza de 99,2%. O peso médio das cápsulas analisadas, né, da formulação A, foi 437,44, mais ou menos 3,90. Da formulação V foi 472,15, mais ou menos 5,46. E a formulação C, 448,73, mais ou menos 6,30. Aqui está o gráfico 2, que mostra o peso médio das cápsulas de carbamazepina das formulações analisadas. Como resultados, considerando os perfis de solução, os resultados observados indicam que a formulação A não está apropriada para o consumo. Já os fármacos B e C tiveram uma eficiência de dissolução dentro dos padrões aceitáveis. Nessa tabela 1, mostra a cinética de dissolução empregando os modelos de ordem 1, ordem 0, né, e Gush, com os respectivos coeficientes de determinação, R2, e valores de eficiência de dissolução, o ED. Como você pode observar aqui, os R2 e o ED. Então, o ED da formulação A ficou em 35,40%, né, diferentemente do B e C, que ficaram todos acima de 73,28%, de 70, né, na verdade. O B, 73,28%, e o C, 71,48%. Então, o A, ele não está apropriado para o consumo. Com conclusão, nós chegamos que, de acordo com o exposto no anexo 2 da RDC 67 e os estudos apresentados nos artigos supracitados, nós concluímos que é possível ter, sim, medicamentos de baixo índice terapêutico, por mais que sejam níveis críticos, né? Mas é possível tê-los manipulados e de boa qualidade quando a farmácia de manipulação segue as recomendações descritas na RDC de referência, né? Apesar que um descuido ali, devido ao baixo índice terapêutico, pode ocasionar riscos, né? E esses requisitos nem sempre são cumpridos. E se tratando de medicamentos com baixo índice terapêutico, isso configura o risco à vida dos pacientes, podendo até mesmo gerar a morte. Então, se faz necessário, né, que as farmácias de manipulação ajam, né, de acordo com o exposto do anexo 2 da RDC 67 e que leve em consideração todos os testes, todos os cuidados na hora da manipulação. Obrigado. Estaremos disponíveis para perguntas e aqui as nossas referências.